E aí pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso documentário sobre prosa dentro do romantismo. Meu nome é Robson e eu serei o responsável por dar uma recordação e uma breve explicação para vocês sobre o que é o romantismo, seu contexto histórico e suas características. O romantismo surgiu no finalzinho do século XVIII, na Europa e especificamente na Alemanha. Foi impulsionado pela Revolução Francesa e seus ideais. E alguns de seus principais pilares são a valorização dos sentimentos humanos, a subjetividade e a busca pela liberdade. Além da Revolução Francesa, a Revolução Industrial também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do romantismo, já que provocou uma mudança na sociedade e gerou uma reação artística que buscava a natureza humana e a valorização dos sentimentos, algo que havia se perdido naquela época. No Brasil, o romantismo encontrou um cenário quase que perfeito, uma nação recém-independente que estava ansiosa para criar uma identidade cultural e literária. O romantismo também foi dividido em 3 fases principais, sendo elas a primeira, o indianismo ou nacionalismo, que elevava a figura do índio a um herói nacional, sendo um símbolo de coragem e de bravura. A segunda delas, a ultrarromântica, também conhecida como mal do século, é como se fossem os góticos, traziam um ar para o romantismo dessa época, mais sombrio, trazendo melancolia e pessimismo para essa época. Já a terceira, condoirismo, foi uma transição do romantismo para o realismo e tem foco nas críticas raciais e sociais, como criticando a escravidão e buscando a liberdade do seu povo. Bom dia, meu nome é Igor e eu vou falar sobre o livro Noite na Taverna e o seu autor Álvares Azevedo. Nascido na cidade de São Paulo, no dia 12 de setembro de 1831, Álvares Azevedo sempre se destacou como um bom aluno e com apenas 17 anos se matriculou no curso de Direito na Faculdade de Direito de São Paulo e aos 18 fundou uma revista. Porém, aos 20 anos, no dia 25 de abril de 1852, infelizmente veio a falecer. As obras de Álvares Azevedo eram marcadas pelo pessimismo e por temas sensíveis, como dor, enfermidade, morte, desilusão amorosa e frustração. E muitas das vezes esses temas eram abordados de forma irônica e sarcástica. Bom, agora eu vou falar sobre sua obra Noite na Taverna, postada em 1855, 3 anos após sua morte. O livro retrata uma taverna escura, iluminada pela luz de velas, numa noite chuvosa e com ventos fortes. Vários homens se embriagavam de vinhos baratos e o cheiro de fumo queimado pairava sobre o ambiente. Até que 5 desses homens decidem contar histórias vividas por eles, ou também será que podemos chamar de memórias malditas. O primeiro a se levantar é Sofiel, em uma história repleta de suspense, amor, obsessão e loucuras. Ele conta que enquanto caminhava sem rumo pela cidade, embriagado, como de costume, em uma noite escura e sombria, viu a silhueta de uma mulher saindo de sua casa. A moça era pálida, branca como a neve. Sofiel decidiu então sair logo atrás, seguindo a moça. Então, Sofiel seguiu ela por muito tempo, até chegarem no cemitério. Porém, de tão bêbado que estava, caiu de sono. No outro dia, acordou e não tinha mais ninguém ali, somente ele. Será que foi uma visão? Então, muito tempo se passou e o homem não tirava a suposta mulher pálida da cabeça. Caminhando bêbado pelas ruas escuras novamente, volta ao cemitério onde encontrar a moça, na esperança de encontrá-la novamente. Sofiel, então, andando pelo cemitério, viu que uma luz clareava um caixão entreaberto. Então, curioso, decidiu abrir o caixão. Ele abriu e viu que a moça que estava lá dentro era uma moça pálida, jovem e de cabelos escuros. Era aquela mulher que ele não esquecera até o momento. Então, ele pegou o corpo dela, colocou no colo e a beijou. Sentiu o lábio quente e viu que ainda havia vida ali. Então, ela começou a abrir os olhos bem devagar, só que logo fechou os olhos de tão cansado que estava. Ele levou a mulher para casa e cuidou dela por 2 dias, até que no 3º dia ele chega em casa à noite e nota que a mulher está morta, porém dessa vez é de verdade. Ele dá um último beijo na sua amada, já loucamente apaixonado por ela durante esses 2 dias, que percebeu que criou uma conexão muito forte com ela. Logo, ele cava sua cova com as próprias mãos e embaixo do quarto dele. Ele enterra ela lá e, dias depois, contrata um escultor para fazer uma arte da moça, para eternizar sua paixão e nunca mais esquecer da moça que ele era apaixonado.
O segundo a contar sua história foi Bertrand. Ele conta da vez que se apaixonou por uma moça chamada Angela. Eles se apaixonaram perdidamente, porém, Bertrand teve que viajar e ficou 2 anos fora. Quando voltou, Angela já estava casada e tinha um filho, porém, a paixão deles não havia acabado. Então eles passaram a se encontrar de forma sigilosa para que o marido de Angela não descobrisse. Até que certo dia, após semanas e semanas deles se encontrando e se amando perdidamente, Bertrand nota que sua amada estava com as roupas sujas de sangue, o cabelo e as mãos. Então ele a pergunta o que aconteceu. Ela o leva para o porão, sem dizer nada, acende as luzes. Bertrand vê o corpo do marido dela degolado no chão e coberto por sangue, e uma criança deitada de bruços sobre ele. Então eles decidem se encontrar de forma sigilosa, para que o marido de Angela não descobrisse. Após diversos encontros, diversas semanas deles se amando perdidamente, Bertrand um dia viu que sua amada estava com as roupas sujas de sangue, as mãos e o cabelo. Então ele a pergunta, o que aconteceu? Sem dizer nada, Angela o leva para o porão. No acender das luzes, ele vê o marido dela degolado, coberto de sangue, com uma criança deitada de bruços sobre o corpo sem vida. Era o filho da moça. Angela ergue a criança, já morta, pelos cabelos. Seu sangue se misturava com o de seu pai. Era horrível. Foi tudo por amor. Angela diz que fez isso para que Bertrand tivesse sua amada somente para ele. Eles viveram uma vida de crimes, fugas e paixão, até o dia em que Angela sumiu. Ela foi-se embora. Bertrand conta como foi o resto de sua vida, perdido na embriaguez, assassinatos, canibalismo e tentativa de suicídio. Tudo por conta de uma pessoa, sua amada Angela. Agora eu vou falar da história do quarto homem, o Claudius Hermann, que era um rico viciado em corridas de cavalo. Em uma dessas corridas, em Londres, enquanto todos estavam atentos à corrida e nos cavalos, Hermann vê passar por ele uma mulher. Ele a descreve como uma mulher bela e apaixonante, cabelos longos e escuros. Então a moça o encara e ele encara de volta. Ele ficou 6 meses contemplando a bela mulher, até o dia que descobriu que ela era duquesa. Ela morava junto com o duque, seu marido. Uma noite, ele seguiu até o castelo e chantageou o serviçal do palácio para conseguir a chave do local. Chegando até o quarto da duquesa, colocou algumas gotas de sonífero nos lábios dela e esperou ela dormir e a beijou, repetindo isso todas as noites durante uma semana. Um dia, a duquesa ainda não havia chegado em seu quarto, então ele entrou no quarto, colocou gotas de sonífero no copo de água que ficava na cabeceira dela e esperou escondido. Porém, ela entrou no quarto com o duque, o seu marido. Hermann, com ódio, querendo matá-lo, esperou o duque sair do quarto e a duquesa dormir, para sequestrá-la. Ele pegou ela e colocou no quarto e levou-a para um hotel à beira-estrada. Ao acordar, a moça começa a gritar. Claudius tampa a boca dela rapidamente e explica toda a sua paixão por ela. Ele faz uma proposta de viajar à Europa juntos e viver uma vida de amor. Ela pestanejou, demorou bastante, mas aceitou a proposta. Porém, um dia, entre o amor e as viagens, Claudius vê o corpo de sua amada empunhalado, coberto de sangue, e um homem do lado. Era o duque, marido dela, que a havia matado. Então Cláudio, coberto de ódio, matou ele. Ele nem conseguiu terminar essa história dentro da taverna. E através desses 3 contos contados do livro, podemos notar a presença de temas sensíveis e pesados, como a tristeza, o ódio, as traições, assassinatos, mortes e o remorso. Porém, esses sentimentos vêm sempre acompanhados e eles são sempre gerados também por um romance, seja um amor por uma mulher desconhecida ou um amor de longa data. Muito prazer, meu nome é Lucas e dando sequência ao nosso estudo sobre o romantismo, é muito bom lembrar que o romantismo busca valorizar a pátria por meio de um elemento do passado. Ou seja, vamos pegar o exemplo aqui de Portugal. Na época que o romantismo se desenvolveu por lá, era um período onde Napoleão da França estava conquistando muitos territórios na Europa. Então não era um momento de grande ascendência de Portugal. Ou seja, eles não viviam um momento de destaque, de orgulho. Então eles decidiram buscar na história do seu passado algo que representasse a pátria, a nação, que unisse
todos e viesse aquele sentimento de orgulho, né? Então eles encontrarem os grandes feitos das grandes navegações, o período medieval com os grandes cavaleiros, né? E isso foi o grande destaque ali de Portugal, por exemplo. E bom, aqui no Brasil a ideia se manteve, mas logicamente não há a presença dos cavaleiros, né, medievais e das grandes navegações, mas sim dos indígenas, né? Então se encontrou aqui no Brasil essa figura de nação, de esse elemento do passado que dá um motivo de orgulho, de unificação, que é os indígenas, os nativos que aqui viviam. E bom, por esse motivo também se tornou uma vertente, né, uma característica do romantismo, recebendo até mesmo um nome, chamado esse período, né, essa vertente de indianista, né, ou nacionalista, né, por preservar a pátria por meio da exaltação do nativo brasileiro, não é mesmo? E sobre a obra que foram feitas nesse ramo, nesse segmento, a gente pode destacar 3 de um mesmo autor, o grandíssimo José de Alencar, que está presente nas 4 vertentes do romantismo, né? E na indianista ele publicou uma trilogia, sendo ela o Guarani, Iracema e Ubirajara, a que falaremos aqui hoje. E bom, como já dito, Ubirajara é a última obra da trilogia de José de Alencar e ela foi publicada em 1874, né, em folhetins no Jornal do Rio de Janeiro. Ela é dividida em vários subtítulos, né, para demarcar ali os seus capítulos, e isso também facilita tanto para o leitor, né, mas também para a publicação dos folhetins, que já foi explicado anteriormente, não é mesmo? Mas beleza, o que trata essa obra Ubirajara? Então agora vamos entrar na sua história. Ubirajara vai contar a história de um jovem chamado Jaguaré, se eu não me engano. Ele era da tribo dos Araguaias e ele era um jovem caçador, exímio caçador, e precisava, através de um grande feito, né, provar o seu valor e consequentemente ganhar o título de guerreiro. Então, bom, seguindo essa jornada, essa aventura aí, ele sai da sua tribo e busca desse feito para ganhar esse título. E no meio dessa sua jornada, ele acaba encontrando uma virgem da tribo vizinha, chamada Araci, da tribo dos Tocantins. E logo ele se apaixona por ela e tudo mais, mas ele manteve-se focado no seu objetivo e no primeiro momento ele deixou essa paixão de lado, mesmo ele já sendo noivo de uma mulher de sua tribo chamada Jandira, né? E focado no seu objetivo, na sua missão, ele pede ajuda para aquela mulher, que leva para ele um homem de sua tribo, um guerreiro chamado Ojucan, para duelar, gladiar com ele ali e ele conseguir completar a sua tarefa de, através de um grande feito, ganhar o título de guerreiro, não é mesmo? E os dois começam então a lutar ali, gladiar e tudo mais, e passa-se ali a tarde e não surge um vencedor, aquela batalha ali não há um vencedor. Então, durante aquela batalha, né, é lançada uma lança que é fincada na árvore. E chega certo momento que os dois decidem. Quem chegar naquela lança primeiro é o campeão, é o vencedor dessa batalha. E bom, assim foi feito. E Jaguaré venceu a batalha. E acabou ferindo o seu oponente com a lança.
e ganhou o título de Ubirajara, ganhou o título de guerreiro e também de Ubirajara, que significa o Senhor da Lança, né? E por isso o título do livro. E bom, aí ao decorrer da história, ele leva o Pojucã como prisioneiro e depois ele volta em busca de sua amada, né, a Araci, e acaba ficando um pouco confuso por já estar noivo de uma mulher, mas acaba dispensando ela e indo atrás do seu amor. É muito interessante desse livro, né, porque ele aborda muito as tradições indígenas, né? Fala muito sobre os rituais da tribo, tanto dos Araguaias, tanto dos Tocantins, né? Fala ali muito, exalta muito a valentia, a coragem, a bravura, a destreza, a habilidade dos indígenas. E isso é muito interessante, porque é algo presente não só na obra de José de Alencar, o Ubirajara, mas em todas as outras que seguem essa vertente do indianista. E bom, dando sequência à história aqui, ele vai então até a tribo dos Tocantins, ele segue os rituais, né, daquela tribo lá, em busca da sua amada, e ele busca provar a sua valentia, a sua coragem, para demonstrar que ele está apto a conquistar aquela virgem, não é mesmo? E no decorrer da história, o final, as tribos se unem em luta a uma terceira, que me fugiu o nome, que guerreia contra eles. Então o Ubirajara recebe um arco do líder dos Tocantins, se eu não me engano chamado Itaquerê, e assim se encerra a história, com a unificação, com a bravura, com a valentia de Ubirajara e sua mais nova mulher, Araci. E bom, esse foi a obra de José de Alencar, Ubirajara. Até mais. Bom dia, galera, eu sou o Pegoraro e agora eu vou falar um pouco sobre o livro Moreninha. Em 1844, o Brasil vivia seus primeiros anos como nação independente. A capital ainda era o Rio de Janeiro, né? E a sociedade brasileira estava em transformação. Foi nesse cenário que surgiu o primeiro romance romântico do país, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Com essa obra, o autor inaugurou uma nova fase do romantismo romântico na literatura nacional, a prosa romântica, leve, idealista e voltada para os costumes da juventude urbana. Ao longo do romance, acompanhamos as conversas, os passeios, os pequenos conflitos e as descobertas emocionais dos personagens. A obra é repleta de humor sutil. É um retrato doce e idealizado da juventude de seu tempo. O grande clímax da história acontece quando Augusto, aos poucos, percebe que Carolina é, na verdade, a menina da ilha, com quem havia feito a promessa na infância. Sem saber o destino, os havia unido novamente. A revelação traz alívio, alegria e o cumprimento da aposta. Augusto realmente se apaixonou e escreveu um romance sobre isso. O próprio livro que o leitor tem em mãos, A Moreninha. A menina que ele conheceu na ilha, que ele tinha feito a promessa, eles se reencontraram e conseguiram casar e viver uma vida feliz, né? O autor. Com esse final feliz típico do romantismo, A Moreninha conquistou seu lugar na história, não apenas como o primeiro romance romântico brasileiro, mas também como uma obra que refletia a cultura, os valores e os sentimentos de uma época. A idealização do amor, a valorização da promessa, o culto, a figura feminina e a fé no destino são marcas claras do romantismo previsto na obra. Além do conteúdo, o estilo de Macedo também contribuiu para o sucesso. Sua linguagem é simples, direta, com toques de humor e fluidez que cativam o leitor. Ele trouxe para a literatura brasileira um modelo de narrativa acessível, capaz de agradar tanto ao público popular quanto à elite letrada. Hoje, A Moreninha é leitura obrigatória em escolas de todo o país e continua sendo lembrada sobre uma obra que deu voz à juventude brasileira do século XIX. Com seus amores, seus sonhos e suas contradições, uma obra que abriu o caminho para outros grandes nomes do romantismo,
como José de Alencar e Machado de Assis. Mais do que uma simples história de amor, a Moreninha é um marco, um símbolo do nascimento do romance brasileiro, um reflexo de sua época e um lembrete de que mesmo nas histórias mais leves pode haver profundidade, beleza e transformação. Joaquim Manuel de Macedo, o autor da obra A Moreninha, então um jovem médico recém-formado, publicou A Moreninha como um folhetim qualquer, ou seja, em capítulos semanais no jornal. O sucesso foi imediato, o público se encantou com a simplicidade da história e os personagens cativantes, o retrato fiel da juventude carioca do século XIX. A trama é centrada em Augusto, um estudante de medicina bonito, simpático e cético, quanto ao amor verdadeiro, conhecido por não se apegar a nenhuma moça. Ele é desafiado por seus amigos durante uma conversa. Caso se apaixone durante um fim de semana que eles passaram na praia, deverá escrever um romance sobre a experiência. E assim se fez, como foi escrito o livro A Moreninha. Mas agora eu vou contar um pouco sobre como foi a ida dele à praia, né? Ao chegar na casa da senhora Ana, Augusto conhece Carolina, uma jovem espirituosa, inteligente e cheia de personalidade. Ela é chamada carinhosamente de A Moreninha. Inicialmente, os dois se provocam, mas logo uma conexão mais profunda é criada entre os dois. Augusto, mesmo relutante, começa a sentir algo por Carolina, contudo há um dilema em seu coração. Desde a infância, ele guarda consigo uma pessoa e uma promessa feita para essa pessoa, uma menina que conheceu numa ilha. Jurou amá-la para sempre. Embora não saiba seu nome, nem tenha voltado a vê-la, essa lembrança o impede de se entregar totalmente a alguém. Ele não consegue fazer isso. Bom, creio que agora você entendeu o que é o romantismo e o que foi a prosa nesse movimento. Sendo o romantismo um movimento artístico global que revolucionou o que se considerava arte até então, com esse lado seu mais emotivo, mais individualizado, deixando para trás todo aquele racionalismo e objetivismo do arcadismo. E aqui no Brasil esse movimento foi ainda mais importante, porque ele autenticou oficialmente a literatura nacional brasileira, uma literatura genuinamente nossa. Com isso surgiram as prosas, que ficaram extremamente populares por serem publicadas em folhetins semanais nos jornais da época, atingindo não somente a nobreza, que já estava acostumada com a literatura, mas também as camadas menos favorecidas da população, popularizando de vez esse gênero literário. Assim, artistas como Joaquim Manuel de Macedo, que publicou a prosa A Moreninha, o primeiro romance romântico do país, que conta a belíssima história de amor entre Carolina e Augusto, um conto que encantou e ainda encanta todo mundo por sua leveza e profundidade. Tivemos também Álvares de Azevedo, com o livro Noite na Taverna, onde, em meio ao cenário melancólico e escuro, 5 homens contam histórias vividas por eles e que envolvem ódio, tristeza, traições e até mesmo assassinatos, porém sempre acompanhados do romance. E é claro, o grande José de Alencar, autor do romance Ubirajara, cujo personagem principal, um jovem guerreiro indígena que busca a aprovação da sua tribo, parte em uma intensa aventura que envolve uma grande batalha e também, é claro, o romance. Esses e muitos outros se tornaram referências no assunto e até hoje são relembrados por sua importância na literatura brasileira. Com isso é possível perceber o quão importante é conhecer esse período, principalmente porque a leitura deixou de ser um hobby, as pessoas deixaram de ler porque gostam e passaram a ler por obrigação, às vezes para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, porque precisam ler. E esses textos tão instigantes, tão bem escritos, podem até mesmo reacender essa chama que se apagou há muito tempo. Essas e muitas outras histórias fantásticas precisam ser conhecidas de forma mais abrangente, pois grande parte delas possui mensagens que nos fazem refletir sobre o amor e a maneira como lidamos com ele, já que, considerando os tempos atuais, o amor deixou de ser um sentimento e passou a ser apenas um desejo carnal ou até mesmo financeiro. Esses são apenas alguns textos e ensinamentos que o romantismo nos trouxe. Então, nós te convidamos a entrar nessa aventura e mergulhar de cabeça neste vasto e lindo universo chamado romance. Muito obrigado e até a próxima!